Olá, amigos. Bem-vindo ao nosso momento de reflexão. O tema de hoje é a resignação. Essa que é uma virtude tão poderosa em nossas vidas, mas que precisa ser melhor compreendida, porque trazemos muitas vezes arraigado em nós uma concepção equivocada sobre a resignação, confundindo-a, por vezes, com passividade, conformismo ou até mesmo desistência frente aos embates da vida. Essa concepção equivocada obscurece o valor e a importância dessa virtude, que longe está de ser uma postura de alma inoperante ou mesmo indolente. Na edição de hoje, convidamos vocês a embarcarem conosco numa breve reflexão sobre a resignação. Vamos lá? Pois bem, a resignação, meus amigos, é uma virtude de que Jesus nos falou e de forma sublime exemplificou até o último momento no madeiro da cruz. Lembremos que tudo que procede de Jesus, o Cristo de Deus, nos orienta sobre as verdades eternas e profundas relacionadas com a nossa evolução moral e espiritual. Assim, não há de ser a resignação mera submissão cega e passiva diante das experiências que ainda nos faz sofrer. Ela é, em verdade, uma aceitação consciente e serena de que a sabedoria divina é atuante em nossas vidas. É o reconhecimento de que cada experiência, especialmente as mais difíceis, faz parte do nosso processo evolutivo. A resignação é uma força ativa da alma que nos faz avançar nesse processo. E a doutrina espírita muito contribui para que possamos compreendê-la melhor, porque a doutrina nos revela um entendimento mais profundo sobre a espiritualidade e o propósito da vida, sem o que se torna difícil compreender a resignação como um caminho poderoso a favor do bom aproveitamento das experiências que nos convocam a exercitá-la. A resignação, quando vista às luzes do Evangelho e também do Consolador, é chave libertadora da nossa consciência, porque é essa virtude que, bem compreendida, nos possibilita olhar sob novo prisma para as experiências, especialmente para aquelas que nos faz sofrer. Nesse sentido, Albino Teixeira, por meio da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma mensagem chamada O que mais sofremos. E nessa mensagem, ele nos diz que não é o problema em si que nos faz sofrer, mas sim a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos frente ao problema. Ou seja, o que nos faz sofrer, nos diz ele, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentá-la. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E quando compreendemos que não é o problema em si que nos faz sofrer, mas sim a carga de aflição que a ele acrescentamos, temos aí a chave que nos permite compreender como a resignação pode beneficiar nossas vidas. Resignar-se frente a um sofrimento é compreender que os problemas, as circunstâncias difíceis, os reveses da vida são experiências que nos chamam ao despertamento da consciência, a fim de identificarmos, para nossa felicidade,
quais as raízes a serem movidas no solo dos nossos corações. Esta é uma postura que nos permite reconhecer que muitas vezes o problema ou a circunstância difícil podem não estar em nosso alcance modificá-los, ou pelo menos não quando e como gostaríamos, né? No entanto, a maneira, na verdade, como recebemos esses quadros da vida, certamente sim é do nosso alcance. Além disso, precisamos nos lembrar que as leis divinas têm seus mecanismos, de modo que existem processos que precisamos viver, experiências das quais não poderemos nos furtar. Podemos até buscar caminhos de fuga, mas esses são desvios temporários que nos levarão mais cedo ou mais tarde a nos depararmos novamente com as experiências que precisamos ter para com elas aprendermos o que se faz necessário. Não sejamos iludidos por nós mesmos, nem com isso, e nem acreditando que Deus fará por nós aquilo que nos compete fazer, mobilizando as forças, a nossa alma, para mudar em nós o que de fato precisa ser mudado. Dito isso, podemos compreender em síntese que um espírito resignado é um espírito que já compreendeu ou pelo menos já vislumbrou a verdade sobre si mesmo, para enfim conseguir reconhecer que há coisas que não estão no seu alcance modificar e outras que, estando, precisam mudar. E em qualquer que seja a situação, é preciso confiar e acolher as experiências desafiadoras, de maneira que elas não nos furtem a paz, a alegria de viver e o bom ânimo de seguir em frente. E principalmente nos mantermos nutridos de esperança e de confiança nas leis divinas. Então, Ju, essa é a resignação com Jesus Cristo. Ou seja, a resignação que ativa nossa capacidade de compreender que o que nos faz sofrer não são as experiências difíceis, mas sim nossa relutância em aceitar que a vida segue os caminhos propostos por aquele que a governa, pelo Senhor do Universo e não por nós. Felizes são aqueles que já apropriaram dessa verdade a nós outros. Já estaremos no caminho certo se buscarmos com bom ânimo vencer nossa rebeldia frente às experiências em que a vida nos convoca ao exercício da resignação. Perfeito, Marcelo. E esse exercício é um movimento interno que nos habilita a receber as experiências difíceis, renovando a carga de emoções e de sentimentos que, em geral, atrelamos a elas, tornando-as mais dolorosas do que realmente são. É exatamente por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, o Espírito Lázaro vai nos dizer que a resignação ao lado da obediência, ao contrário do que muitos possam pensar, são forças ativas da alma. A obediência é a mobilização do raciocínio que nos faz declarar à nossa consciência que não há melhor caminho que aquele que expressa a vontade de Deus. Porque por mais que um cenário pareça difícil, tenhamos certeza que nele há algo para experienciarmos e aprendermos. E a resignação, por sua vez, é força ativa, porque mobiliza nosso coração a renunciar suas expressões de orgulho, nos curvando ao que a vida traz como experiência, sem deixar de fazermos a parte que nos cabe. Mas entendendo que se o cenário não muda, mesmo diante dos nossos esforços, é porque tem ainda algo a nos ensinar. Que Jesus seja a voz da resignação em nós diante dos cálices que a vida pode ainda nos ofertar, para que com ele possamos elevar nosso coração a Deus e afirmar: Senhor, seja feita a tua vontade. Muito obrigada aos companheiros de hoje pelas contribuições e também a vocês que nos acompanham.
deixar aqui seu like, se inscreva aqui no canal, para que as mensagens do nosso momento de reflexão possam também alcançar outros corações. Até o próximo encontro, amigos. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beleza. Tchau, tchau.